A nossa atividade de hoje se inicia aqui, na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. A gente vai seguir até o laboratório de graduação da nossa faculdade para encontrar o experimento de destilação que vamos apresentar para vocês hoje. Essa aqui é uma coluna de destilação de escala laboratorial. Ela tem cerca de 80 cm de altura e 5 cm de diâmetro. O objetivo da coluna de destilação é enriquecer uma solução no seu composto mais volátil. No nosso caso, a gente tem uma solução hidroalcoólica numa concentração baixa de cerca de 12% de etanol em água, que a gente quer enriquecer em etanol, que é o composto mais volátil. Como se faz isso então? Tudo começa aqui no refervedor. Aqui, a gente tem cerca de 3 litros da solução com 12% de etanol em água. Ela recebe calor da manta de aquecimento, que tem uma potência de cerca de 500 watts. Quando atinge a sua temperatura de ebulição, começa a ser formado vapor. Esse vapor então caminha em direção ao topo da coluna através da seção de enriquecimento até o condensador. A gente já volta a falar da seção de enriquecimento. Ela é chave na destilação. Mas antes, vamos ver o que acontece no topo da coluna? Quando o vapor chega aqui no topo da coluna, ele encontra o condensador. Aqui a gente tem água fria passando por uma espécie de serpentina que vai tirar calor do vapor e, com isso, fazer com que ele se condense, ou seja, vire líquido. Esse líquido é dividido em duas correntes, uma que a gente chama de refluxo, que é a maior parte, e outra a gente chama de destilado, que nada mais é que o produto de topo da coluna de destilação, uma solução de alta concentração de etanol, que é o composto mais volátil da nossa mistura etanol-água. O refluxo é uma corrente de líquido que retorna para a seção de enriquecimento de vapor da coluna. Lembra dela? Agora é o momento de comentar o que acontece nesta parte fundamental da nossa coluna de destilação. Ela tem esse nome porque é justamente nesta seção do equipamento que o vapor se enriquece, ou seja, se concentra no composto mais volátil, o etanol. O que a gente tem é o encontro de vapor ascendente e de líquido descendente neste recheio. O recheio são esses aneizinhos que permitem que aconteça ao mesmo tempo o enriquecimento do vapor em etanol e o empobrecimento do líquido em etanol. Mas como água e etanol são incolores, a gente só consegue visualizar essa mudança de concentração ao longo da coluna de uma forma indireta. A gente pode medir alguma propriedade da mistura etanol-água. Por exemplo, a densidade, razão massa sobre volume da solução. A partir de uma correlação matemática dessa propriedade com a concentração de etanol na mistura, a gente pode então calcular a concentração. Aqui a gente tem um exemplo disso. Nessa figura, tem uma correlação da densidade em gramas por centímetro cúbico com a fração mássica de etanol em gramas de etanol por gramas de solução. Ao lado da coluna de destilação, a gente tem um sistema de monitoramento e controle, onde a gente pode acompanhar o que está acontecendo no processo. Aqui, por exemplo, a gente pode observar as temperaturas em graus Celsius no refervedor e no condensador. Elas estão sendo medidas por esses dois termopares localizados na base e no topo da coluna. Mas tem uma outra forma da gente visualizar esse fenômeno. Olha só, pesquisando na literatura científica, a gente descobriu que o composto bromofenol muda de cor dependendo da concentração de etanol na solução. Em água, o bromofenol fica roxo, mudando para azul, verde e, por fim, amarelo, conforme a concentração de etanol aumenta. Então, o que a gente vai fazer agora é injetar uma solução de bromofenol no refervedor e condensador da nossa coluna de destilação. Olha só o que acontece. No refervedor, a gente tem uma solução com 12% de etanol, e por isso, quando a gente acrescentou o bromofenol, ela ficou roxa. No condensador, a gente tem uma solução com elevada concentração de etanol, e por isso, quando a gente acrescentou o bromofenol, ela ficou com uma coloração diferente, ficou amarela, ou seja, a gente tem um destilado com mais de 90% de etanol. A gente também pode perceber que existe uma gama de cores na coluna, evidenciando que há uma variação de concentração de etanol ao longo dela.
essa concentração vai diminuindo do topo para a base. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência.